sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor com as palavras de Deus que estão escritas no capítulo 5 do livro de Neemias. Neemias 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos irmãos, nossos inimigos, perdão. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. O tema que nós vamos trabalhar hoje é, repita, boas obras. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa trazer, baixar na mente de cada um de nós, de cada um de vocês, de cada um dos que vão ouvir essa palavra, qual o verdadeiro significado de boas obras diante de Deus. Porque as nossas mentes, elas têm a fraqueza de se agarrar a determinados paradigmas. O que são paradigmas? São certas ideias fixas que a gente pega para definir certas coisas e a gente não amplia mais, fica aí apegado nessas ideias fixas. Por exemplo, quando a gente ouve a palavra boas obras, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é que boas obras é você fazer alguma coisa em favor dos pobres, dar alguma ajuda para os pobres, levar alguma cesta, de alimentos para quem está passando fome. E é nisso que se resume muitas vezes a ideia de boas obras. Lógico que ajudar as pessoas em suas necessidades é obra boa, mas boas obras diante de Deus e de toda definição bíblica não pode nunca se resumir só a isso. Isso é muito pouco, tá? Por isso nós vamos ver nesse texto, a partir desse texto hoje, tá? O que significa, qual o significado de boas obras diante de Deus, já que na Bíblia está escrito que, carta de Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. E em contrapartida, nós temos repetida a frase, uma vez no Antigo Testamento e mais umas 3 vezes no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. Viver pela fé, viver inclui tudo quanto fazemos nessa vida e nessa terra, o que envolve o significado do que seja boas obras diante de Deus. Muito bem, esse capítulo 5 que nós lemos hoje de Neemias, ele está dentro do seguinte contexto. Ele está aqui nessa primeira parte do livro de Neemias, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 19, cujo título é, repita comigo, Em Jerusalém. Esse título é porque Neemias está, durante todo esse contexto aí, presente na cidade de Jerusalém, capital de Israel, depois do cativeiro babilônico, tá? Neemias não veio logo para Israel
assim que o cativeiro babilônico terminou, quando quem dominava sobre a Babilônia era o rei da Pérsia, o rei Ciro. Uma turma voltou da Babilônia para Jerusalém, lideradas por um homem chamado Zorobabel, que era da linhagem de Jesus Cristo, ele se encontra na genealogia de Jesus Cristo, e foi o primeiro governador de Israel depois do cativeiro babilônico. Mas é claro que ele foi um governador ainda subserviente ao rei da Pérsia, porque embora o povo de Israel, que estava escravo na Babilônia por 70 anos, foi liberado para voltar para sua terra, reconstruir a sua nação Israel, reconstruir as cidades, reconstruir a sua capital Jerusalém e reconstruir o templo de Salomão, o templo que Salomão havia construído e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou destruir. A primeira turma que voltou com Zorobabel, mas Neemias ainda ficou por um tempo na Babilônia. Por isso, que em Jerusalém ele está a partir do capítulo 2, versículo 11 para frente. Antes disso, ele está ainda lá na cidadela de Suzã, na Babilônia, servindo ao rei, que na época dele era o rei Artaxerxes. Agora ele está em Jerusalém. E esse texto aí, cujo título é Em Jerusalém, ele está dividido da seguinte forma, em 3 partes. A primeira parte nós já terminamos, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o final do capítulo 4, que termina no versículo 23, cujo título é, repita, Reedificando o Muro. Quando Neemias chegou em Jerusalém, o primeiro trabalho ao qual ele se dedicou foi a reconstrução das muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém, que quando Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, essas muralhas foram feitas em ruínas. O exército babilônico havia derrubado as muralhas, os muros de Jerusalém, e então Neemias se dedicou à reconstrução desse muro e liderou muitos homens aí na reconstrução do muro de Jerusalém. Muito bem, agora nós temos o capítulo 5 que nós lemos hoje, que tem aí 19 versículos, os 19 versículos que nós lemos hoje. O título do capítulo 5 é, repita, Usurários. Já nós vamos voltar para ele. E depois no capítulo 6, que nós vamos ler pela graça de Deus no próximo sábado, e também tem 19 versículos, o título do capítulo 6 diga, Vale de Ono. O Vale de Ono, geograficamente, fica ao sul de Israel, já chegando às margens do mar Mediterrâneo, e era um vale que separava a nação de Israel das regiões, das cidades que eram ocupadas pelos povos chamados filisteus. Os filisteus eram povos cananitas que desde a época da conquista de Canaã, eles fizeram jogo duro e não foram expulsos de suas terras. A nação de Israel, desde que foi liderada pela conquista por Josué, não conseguiu expulsar de Israel as cidades filisteias, as cidades dos filisteus, que ficaram ali sempre fazendo oposição a Israel. Hoje essas cidades, elas são ocupadas ali pelos árabes, que também fazem resistência contra Israel. Todo esse lugar ali agora, hoje é chamado de Palestina. E o povo de Israel não gosta deles, porque
segundo a convicção do povo de Israel, essa terra que eles ocupam também foi prometida por Deus a Abraão, que seria do povo de Israel e não de outros povos. Mas Deus não permitiu que esses povos fossem expulsos dali, porque Israel pecou. E o que muita gente às vezes não percebe é que os princípios espirituais estabelecidos por Deus, eles são muito fortes e são inabaláveis e são irrevogáveis. Todas as promessas de Deus, elas são condicionadas à obediência. Você quer que as promessas de Deus te alcancem? Então você tem que obedecer a Deus 100%. Você tem que obedecer a Deus totalmente. Você tem que obedecer a palavra de Deus incondicionalmente e inquestionavelmente. Se você não obedece a Deus em tudo, a consequência é que Deus também retira coisas que Ele havia prometido para você. Você não ganha. A terra que Israel deveria ter conquistado é uma terra muito mais ampla, é um território muito maior do que Israel jamais conquistou. Israel tinha de Deus a promessa de conquistar um grande território, mas nunca conseguiu conquistar esse território, porque prevaricaram contra o Senhor, pecaram contra os seus mandamentos, desobedeceram a palavra de Deus, foram rebeldes contra o Senhor, e em contrapartida, Deus foi diminuindo seus territórios, e eles não puderam conquistar todo o território que Deus havia prometido. É porque Deus falhou na promessa? Não, é porque eles falharam na condição para que essa promessa fosse cumprida. Falharam na obediência. Cuidado, não falhe na obediência. Se Jesus tivesse falhado na obediência, nós não teríamos salvação. Nós só temos salvação porque Jesus não falhou na obediência. Ele foi obediente, totalmente obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Por isso a nossa salvação é garantida. Quer as bênçãos de Deus venham sobre ti e te alcancem plenamente, elas estão condicionadas à obediência. Obedeça a Deus e as promessas vêm e se cumprem na sua vida. Desobedeça a Deus e Deus também encurta o braço dele em direção a você, em relação a você. Obedeça a Deus e veja como a mão de Deus vai te surpreender, te dando até além do que você necessita. Desobedeça a Deus e veja que a mão de Deus se encurta em relação a você. Isso é um princípio espiritual que muita gente não entende, que muita gente não aprende e que muita gente não toma consciência dele. E isso é verdade em todo o contexto da Sagrada Escritura. Muito bem, então ali, esse vale de Ono é um vale que separava Israel dessa outra parte que se chamava faixa de Gaza, porque ali tinha cidades filisteias, a cidade de Gaza, a cidade de Asdod, a cidade de Asquelon. Essas cidades eram cidades ali dos filisteus, que Deus não permitiu que o povo de Israel conseguisse expulsá-los dali e tomassem o território deles, por causa do próprio pecado da nação de Israel, dos próprios pecados da nação de Israel. Esse vale, portanto, era um lugar deserto, era um lugar perigoso. Qualquer pessoa de Israel que chegasse aí poderia ser morta pelos filisteus que ocupavam ali essa região depois desse vale. E nós vamos ver no capítulo 6 que
Os inimigos dos judeus que estavam contra a reconstrução da nação, contra a reconstrução de Jerusalém, dos muros e do templo em Jerusalém, eles reuniram uma turma e foram fazer uma proposta para Neemias, que liderava essa reconstrução, e para os seus companheiros, os mais chegados de Neemias, que ali estavam. Olha, vamos conversar melhor, quem sabe a gente pode até ajudar vocês nessa reconstrução. Venham conversar com a gente, vamos marcar um encontro aqui no Vale de Ono. E foram dizer isso para Neemias. Neemias nem se dignou ir conversar com essas pessoas. Mandou dizer para eles o seguinte: fala para eles que nós não vamos, eu não vou e ninguém vai, porque nós estamos ocupados em grande obra. Sabe o que isso significa? Vamos ver no sábado que vem. O mundo faz muitas propostas, chamando crentes para o vale. Todo vale é uma descida. O mundo faz muitas propostas. Verdadeiros crentes dizem não a todas elas. Crentes moles, crentes fracos, crentes covardes, escutam as propostas do mundo e são por elas iludidos e vão para o mundo e se desviam de Jesus. Crentes fortes dizem para o mundo: eu não vou atender a nenhuma das suas reivindicações, eu não vou cair em nenhuma das suas armadilhas, porque eu estou ocupado na grande obra da santificação da minha vida e também da obra do Senhor, enquanto eu viver. É essa lição que veremos aqui no sábado que vem, no capítulo 6, Vale de Ono. Hoje nós lemos o capítulo 5, cujo título é Usurários. Então vou deixar aqui só no título do capítulo 5. Tem muita gente que não sabe o que é usurários. Não confunda com usuários, tá? Não é usuário, não é usuário de droga, não. Nem é usuários do transporte público, aqueles que usam o transporte público. Não é usuários, é usurários. Usurários. Essa palavra vem de usura. Usura. Quem pratica usura são os usurários. Nós lemos lá no Salmo de número 15 que as pessoas que vão para o céu são aquelas que não emprestam o seu dinheiro com usura. O que é emprestar o dinheiro com usura? É fazer o que fazem aí no mundo, o mundo está cheio disso, o que fazem os agiotas. Usurários são agiotas. Por que os agiotas? A agiotagem é anticristã, anti-evangélica. Filhos de Deus não praticam agiotagem em nenhuma das duas mãos. A agiotagem tem uma mão dupla. É o que empresta e o que pede emprestado a um agiota. Tá? Crentes não são agiotas que ficam emprestando dinheiro a juro. E crentes não recorrem a agiotas para pedir dinheiro emprestado. Se algum crente faz isso, está em pecado. Pare de fazer, arrependa-se, peça perdão ao Senhor e não faça nunca mais. Usurários são agiotas. Por que tem o nome de usurários? O que é usura? Usura vem do verbo usar. Vem do verbo usar. O que um agiota faz? Ele faz uso da necessidade alheia para, em nome dessa necessidade alheia, obter lucro para si mesmo. Então tem uma pessoa que está necessitando
tá? De uma certa quantia. Então o agiota, né, eu empresto para você essa quantia e você me devolve com a seguinte taxa de juro. Ele está então, o agiota está usando da necessidade daquela pessoa para obter lucro para si mesmo. Tá? Ele está emprestando o dinheiro, mas ele quer receber isso com juros, porque na verdade ele está vendendo dinheiro, comercializando dinheiro. Então ele não vai receber só o que ele emprestou. Ele vai receber muito a mais do que ele emprestou, porque são os juros. E aí que está a usura. Aí que está a usura. Emprestar dinheiro para alguém, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não é errado. Mas só que tem os seguintes critérios dados por Jesus: empreste sem esperar daí nada em troca. É assim que Jesus manda emprestar. Quer emprestar dinheiro? Então você vai emprestar sem usura. Você não vai usar da necessidade da pessoa. Você vai emprestar porque ela está precisando e não espere daí nada. Se ela te devolver, bom para ela e para você. Se ela não te devolver, perdoe-a. Esse é o critério de empréstimo. Quer emprestar? É assim. Jesus também não proíbe pedir emprestado. Quer pedir emprestado? Peça. Mas pague o que você pegou emprestado. Porque quem não pagar o que pediu emprestado, vai ficar devendo para a pessoa. E mesmo que a pessoa perdoe, aí a dívida passa para Deus, fica devendo para Deus. A pessoa que perdoou é abençoada, mas a que pegou emprestado e não pagou, não é. Ela ficou devendo espiritualmente, e existem certos pecados que exigem restituição material. E o empréstimo é um deles. Pegou emprestado e não pagou, fica devendo. Se a pessoa de quem você pegou te perdoar, bom para ela. Ela agiu como cristã. Mas você continuou agindo como não cristã. Então você passou a dever a Deus. Não tem perdão de Deus. Até que você pague. Se você então for pagar a dívida, conseguir o recurso e for pagar a dívida, e a pessoa disser assim: ó, eu já te perdoei, não quero receber não, aí pronto, aí você está livre da dívida. Mas se você não tiver a atitude de chegar lá com nota em cima de nota para pagar, você está devendo. E a Bíblia traz para nós a ordem lá na carta aos Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque o amor, por mais que a gente ame, a gente sempre fica devendo. Só quem não deve amor é Deus, porque o amor dele é eterno. A ninguém devais coisa alguma. Então, a agiotagem, completamente fora de questão. Completamente fora de questão. Filhos de Deus não praticam, nem no ato de emprestar dinheiro com usura, e nem no ato de pedir emprestado a algum agiota. Não. Errado. São usurários, e quem empresta seu dinheiro com usura, ou quem também faz uso dessa profissão que não é profissão, está em pecado e não entra no reino dos céus. Não é cidadão do reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus não manipulam recursos e necessidades. Eles vivem honestamente do seu trabalho e do suor do seu rosto. Amém? Aleluia, muito bem. E são usurários. E é o que nós lemos aqui nesse capítulo, né?
que está dividido assim nos seus 19 versículos, né? Do versículo 5 até o versículo 13, eu dei o título, repita depois de mim: doadores versus agiotas. E do 14 ao 19, diga: exemplo de Neemias. Bom, na primeira parte ali, né, doadores versus agiotas, Neemias chamou a atenção de pessoas mais abastadas, de pessoas mais ricas, da classe mais alta de Israel, que no período da restauração, em que Jerusalém estava sendo reconstruída, que os muros estavam sendo reconstruídos, eles estavam usando das necessidades, sendo usurários das necessidades dos seus próprios compatriotas. Eram israelitas mais ricos, tá? Fazendo usura da necessidade de israelitas, irmãos de sangue da própria pátria, compatriotas, né? Fazendo usura das necessidades deles. Então, para sobreviver, para que os mais pobres tivessem comida em suas mesas, eles estavam pegando empréstimos, estavam hipotecando suas casas, estavam perdendo suas terras para compatriotas da própria nação de Israel que voltaram com eles do cativeiro, mas que estavam sendo agiotas. E essas pessoas estavam devendo tudo para eles, devendo tanto para eles, que não conseguiam nem sequer pagar os impostos ao governador, devidos ao governador, porque tudo que eles tinham era comido pelo juro que os agiotas estavam cobrando deles. Agiotas da sua própria nação, usurários da sua própria nação. Isso entristeceu muito Neemias. Neemias ficou muito bravo com isso e falou: não. Chamou esses magistrados, essas pessoas ricas, né, que estavam cobrando juros altos dos mais pobres, a quem eles emprestaram para que eles pudessem comer em casa, e falou para eles: devolvam para eles as terras que vocês pegaram deles, o gado que vocês pegaram deles, as casas, tudo que vocês pegaram como juro, devolva isso para eles. E não podemos agir como usurários por temor ao Senhor. Por temor ao Senhor. Eles entenderam, porque realmente Neemias foi um líder, um homem de Deus aí muito forte aí nesse período, tá? Muito forte aí nesse período. E Neemias deu o exemplo de Neemias é esse: olha, eu também me dispus e abri os meus bens para ajudar todas essas pessoas sem cobrar deles. E uma vez que eu fui feito governador, Neemias se tornou um dos governadores de Israel. Ele disse: uma vez que eu me tornei governador, eu abri mão de receber os impostos deles, porque eles estão pobres. Eu não quero os impostos dos pobres, eu quero ajudá-los, eu quero que eles tenham o que eles precisam para sustentarem suas famílias. Esse foi o exemplo de Neemias. Neemias não agiu como os usurários, como os agiotas agiram. Ele agiu como doador. Por isso que lá está: doadores versus agiotas. Filhos de Deus não são agiotas. Filhos de Deus são doadores. Sabe por que filhos de Deus são doadores? Porque eles entendem que Deus foi o maior doador na vida deles. Deus doou a nós o seu Filho.
Deus fez a maior doação desse universo. Ele nos doou o que Ele tinha de mais caro, de mais rico. Ele doou o seu maior tesouro. Ele nos deu o seu Filho. E depois de Deus fazer para nós, em nosso favor, pela nossa salvação, essa doação, a Bíblia diz para nós em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus. Uma das formas de ser imitadores de Deus é também ser doadores, e é por isso que Paulo também escreveu numa das cartas aos Coríntios: Deus ama a quem dá com alegria, a quem doa com alegria. É isso que nós aprendemos de Deus. Não aprendemos de Deus a ser usurários. Não aprendemos de Deus a ser aproveitadores. Aprendemos de Deus a ser doadores. E é uma frase no livro dos Atos dos Apóstolos que os cristãos da igreja primitiva entenderam. Os cristãos da igreja primitiva, uma das coisas que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes, não foi só fazer eles orarem em línguas estranhas. Uma das coisas que o Espírito Santo fez na vida deles é transformar eles em doadores. De tal maneira que muitos deles começaram a doar até tudo o que tinham, até suas casas, seus terrenos, suas fazendas, e traziam tudo isso em forma de doação e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse investido na pregação do Evangelho. E foi no livro dos Atos dos Apóstolos que foi cunhada essa frase, assim, há mais alegria em dar do que em receber. E aqui está uma das grandes diferenças entre quem é carnal e quem é espiritual. O carnal não tem nenhuma alegria em dar, só em receber. É como a sanguessuga que diz no livro de Provérbios que tem duas filhas: dá para mim. Eu quero receber, não quero dar, eu quero receber. O carnal só quer receber. Os falsos avivamentos que vieram na virada do século levavam as multidões a dizer assim: receba! Sabe o que Deus manda fazer? Sabe o que Jesus manda dizer? Dê! Porque receber, você já recebeu muito de Deus. Agora é hora de você dar, de você ser doador. O carnal não gosta de dar, só gosta de receber. O carnal vê desvantagem em dar e vantagem em receber. O homem espiritual, ele vê maior alegria em dar do que em receber. Porque quando ele dá, ele está sendo imitador de Deus, que deu a nós o melhor. Nos deu o seu Filho, nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a sua graça, nos deu vida e vida com abundância, nos deu a palavra, nos deu a verdade. Ele quem a todos, como Paulo pregou em Atenas, Atos 17, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o nosso Deus. Ser imitadores de Deus é ser mais doadores, ter mais alegria em dar do que em receber. Por aí você pode medir como é que está a sua santificação. Do que você gosta mais, de dar ou de receber? Meça a sua santificação. Aqui está um bom termômetro para medir o quanto você já se santificou. Onde está a sua maior alegria, em dar ou em receber? Medite sobre isso. Dentro desse texto
tá? Eu escolhi um versículo acerca do qual nós precisamos meditar, que é o último versículo aí do capítulo de número 5, versículo 19, aonde Neemias fez uma oração a Deus, uma oração que nós temos que falar acerca dela. Ele orou a Deus assim: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos repetir? Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Muito bem. De vez em quando eu tenho que falar para vocês isso, que eu vou dizer agora, porque é muito instrutivo e necessário de ser instruído a todo o povo de Deus. De vez em quando eu falo que existem muitas diferenças entre os costumes e práticas da antiga aliança e os costumes e práticas da nova aliança. Nós não estamos mais na antiga aliança. Desde que Jesus veio, nós somos o povo da nova aliança. Por isso há muitas coisas diferentes, muitas coisas que eles faziam lá na antiga aliança e nós hoje na nova não fazemos mais isso. Existem entre essas coisas determinadas modalidades de oração, modalidades de súplica, coisa que eles oravam diante de Deus, mas nós na nova aliança não oramos mais desse jeito, porque houve mudanças, houve uma mudança radical. Ao mudar a aliança da antiga para a nova aliança, mudanças radicais aconteceram e nós temos que levar em consideração essas mudanças. A oração que Neemias fez aqui, para aquela antiga aliança, era justa. Mas, para nós, na nova aliança, esse tipo de oração aqui não é justa. Nós não oramos como Neemias orou aqui. Neemias, ao fazer o bem, ao fazer boas coisas, como governador daquele povo, né, ele orou: lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Porque essa oração, ela traz algo que fazia parte dos costumes e práticas da antiga aliança, que era levar em conta méritos humanos diante de Deus. Na antiga aliança existia uma questão meritória, que envolvia as suas orações, a sua conduta e tudo que o povo da antiga aliança vivia. Na nova aliança, essa questão meritória, ela é silenciada. Na nova aliança, nós sempre vamos entender que, por mais coisas boas que a gente faça, por mais boas obras que a gente faça, nunca seremos merecedores de nada diante de Deus. Por isso, hoje na nova aliança, essa oração de Neemias aqui é uma oração que nós jamais fazemos. Que nós jamais fazemos. E não fazemos até por quê? Porque isso não é necessário. É um tipo de oração que para nós hoje ela é desnecessária. Nós não precisamos chegar diante de Deus, né,
com um relatório das coisas boas que nós fazemos, para saber o que Ele vai nos dar em troca. O que nós passamos a merecer diante disso que nós fazemos. Na nova aliança, isso não existe. Na nova aliança, nós não levamos em conta os nossos méritos. Na nova aliança, nós não valorizamos os nossos méritos. Na nova aliança, nós valorizamos os méritos de Jesus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Jesus. E é pelos méritos de Jesus que nós somos grandemente abençoados por Deus, não só com a maior das bênçãos, que é a salvação, mas com todo tipo de bênção. Conforme Paulo escreveu em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Na nova aliança nós entendemos que tudo nós recebemos de Deus por graça de Deus, não por mérito nosso. Eu estou recebendo aqui alguma coisa porque eu paguei um preço. E porque eu paguei um preço, então agora eu mereço. Isso é heresia e se pode chamar até hoje de doutrina de Satanás, porque isso não é evangelho de Jesus Cristo. De acordo com o evangelho de Jesus Cristo, nós não merecemos nada. A graça que nos alcançou para a salvação, ela é chamada, repita aí depois de mim, graça imerecida. Se alguém fizer alguma coisa que por causa disso que ele fez, passa a ser merecedor de um copo de água, então Deus não enviaria o seu Filho para nos salvar. Não somos merecedores de nada, a não ser, disso somos merecedores. Somos merecedores da mais justa condenação. Nós não somos e nunca seremos merecedores do céu, merecedores de salvação. Nós, mesmo que vivêssemos 100 anos só fazendo coisas boas, só fazendo o bem, só fazendo um monte de boas obras, ainda terminaríamos essa vida sendo merecedores de justa condenação. Merecedores de justa condenação. Como diz na linguagem popular, né? Se o inferno tiver um lugar chamado quintos, que as pessoas gostam de dizer os quintos dos infernos, esse lugar é pouco para nós. Nós merecemos pior. Eu mereço pior. Cada um de vocês merece pior. É isso que nós merecemos. Merecemos justa condenação. Merecemos eterna condenação. E é por isso que, se recebemos salvação, é graça. É graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Por isso que aquela música ficou famosa lá, Amazing Grace. Que graça extremamente maravilhosa. Que graça extremamente, algumas traduções dizem assim, que assombrosa graça. Que maravilhosa graça. Que tão grande graça de Deus dar salvação a pessoas que merecem justa condenação. Ninguém jamais será salvo por 1 milímetro de merecimento, mas só pela graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a graça se tornou a palavra mais repetida no contexto do Novo Testamento. A palavra mais repetida no contexto teológico e espiritual da nova aliança é a palavra graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. A graça que nos faz gratos. A graça que nos conduz a viver em ações de graça diante de Deus. Porque se não fora a graça do Senhor, não haveria qualquer esperança para ninguém. Não haveria eleição, não haveria salvação para ninguém. É pela graça e não por nenhum merecimento. E é por isso que, quando somos salvos pela graça de Deus, entendendo quão grande obra Deus fez em nosso favor, nós também nos tornamos pessoas que fazem coisas boas em favor dos outros, não para merecer nada, mas por gratidão a Deus, porque muito além do que tudo que possamos fazer, foi o que Ele fez por nós. E é por isso, na nova aliança, quem faz coisas boas em favor dos outros, tem que fazer de maneira que isso não seja divulgado. Foi por isso que Jesus ensinou o seguinte, e que eu coloquei aqui no Mateus capítulo 6, versículo 2, né? Dentro do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos repetir? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha, irmãos, precisamos entender aqui nesse texto de Jesus o que é a palavra esmola. Olha o paradigma que tem na nossa cabeça. Esmola na nossa cabeça é uma moedinha de 50 centavos que você tem sobrando no seu bolso, na sua carteira ou no seu carro, no console do seu carro, que você dá para alguém. Uma moedinha, você deu uma esmola. Quem foi que disse que esmola é isso?
Vamos pegar a palavra que Mateus usou aqui, né, para escrever, e foi traduzido por esmola. A palavra que está no evangelho original por esmola é eleemosine. Repitam aí, eleemosine. Essa é a palavra que Mateus escreveu aqui, que Jesus disse: quando pois deres, eleemosine. E o que é eleemosine? A palavra ele, antes de mocine, é misericórdia. Ele é a palavra misericórdia. E mocine é ser movido por misericórdia. Eleemosine, por misericórdia, movido por misericórdia. O que dá a essa palavra a seguinte definição: um benefício realizado por misericórdia a quem dele necessita. É isso que é esmola, literalmente, tá? É um benefício realizado por misericórdia a quem dele necessita. A quem dele necessita. Qual é o tamanho da sua misericórdia? É o tamanho de uma moeda de 50 centavos? Essa é toda a misericórdia que você tem? Mudando a pergunta, qual foi o tamanho da misericórdia de Deus para com você? Foi do tamanho de uma moeda de 50 centavos? O que Deus nos deu na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça? Está vendo como nós, por causa do pecado, temos uma alma mesquinha, pequena demais? Deus é tão grande, tão imenso, tão tremendo. E assim é o amor, a misericórdia, a compaixão que Ele teve de nós. Nos vendo miseráveis, imerecedores, ainda nos deu Jesus. E nós às vezes, para dar 50 centavos, falamos assim: não vou dar não, porque ele vai beber, vai pegar isso aqui, vai beber. Não vou dar não, porque ele vai ali, vai comprar crack e vai fumar. Deus podia dizer: não vou dar meu filho não, por essa cambada de gente que não merece. Eu vou dar o meu filho para eles. Deus disse isso? Ele nos deu o seu filho. Dar esmola é verdadeiramente se colocar como alguém que dá às pessoas aquilo que elas mais necessitam. Agora, o que nós podemos dar para alguém, e levando em conta que é o que a pessoa mais necessita? O que as pessoas mais necessitam é de Deus. A maior obra que nós, como filhos de Deus, podemos fazer é a obra que ninguém mais na terra pode fazer: é levar Jesus para as pessoas. Porque levar pão, comida, roupa, muitos ímpios podem fazer isso e fazem isso melhor que nós. Mas eles não podem dar aquilo que somente nós podemos dar, porque eles não têm. Eles não podem dar Jesus. A maior obra diante de Deus que alguém pode fazer na terra é anunciar a palavra de Deus. Jesus formou os seus discípulos, e na formatura deles, que está registrada no final de cada evangelho, Jesus diz: agora peguem tudo que eu ensinei para vocês
e preguem isso, preguem esse evangelho para toda criatura. Essa é a maior obra diante de Deus, mais do que qualquer obra social. As igrejas que não entenderam isso, estão agora aí querendo fazer as obras sociais da igreja. Obras sociais, o mundo está cheio. E como eu já falei, muitos ímpios são melhores em obras sociais do que nós. Porque eles fazem pensando que vão ganhar o céu por causa disso, que vão comprar Deus por causa disso. Mas nós temos que fazer por amor, por misericórdia, por graça, sem esperar nada em troca. E a maior de todas as obras é quando a gente leva o pão da vida, que é o que verdadeiramente eles precisam. Jesus, eu sou o pão da vida. A palavra de Deus. Não o pão que depois eles vão ter fome de novo. Não a água que depois eles vão ter sede de novo. Mas levar o pão espiritual, a água viva espiritual. Ninguém pode fazer isso pelas pessoas, a não ser nós, na face da terra. E é isso que Deus quer ver a gente fazendo. Isso que faz parte de Efésios 2:10, as boas obras que o Pai preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Em nome de Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.